Você vive preso. Eu sei disso. E o seu cativeiro não tem grades. Ele é construído com o material mais insidioso da sua mente: as expectativas. Você é prisioneiro do eu ideal que a sua cultura te impôs. Você é prisioneiro do resultado perfeito que você exige de si mesmo. Você é prisioneiro do que os outros vão pensar se você falhar. Essa prisão invisível é o motor da sua ansiedade crônica, da sua procrastinação destrutiva e do seu medo paralisante de decepcionar a si mesmo e ao mundo. Mas a neurociência da cognição, o campo que eu dediquei minha vida a mapear, tem uma notícia brutalmente libertadora. O que você chama de expectativa é, na verdade, um erro de previsão neural. É um bug traiçoeiro no seu sistema de dopamina que pode e deve ser corrigido para sua sobrevivência emocional. O meu trabalho e o dos meus colegas provou que existe uma arquitetura de liberdade inabalável no seu cérebro. Um código de percepção estratégica que, uma vez ativado, te permite compreender isso e nunca mais ser prisioneiro das expectativas. Você pode operar com foco total na ação e não na fantasia do resultado incerto. O seu cérebro foi projetado para aprender e se adaptar, não para ser punido e paralisado pela previsão falha. Essa é a essência da resiliência. Neste vídeo, eu vou te entregar o manual de desativação da expectativa tóxica. Vou te mostrar a ciência exata por trás da autorregulação da percepção e como você pode, de uma vez por todas, transformar o medo da decepção em motivação estratégica e sustentável. Eu vou te revelar com clareza cirúrgica um circuito do erro de previsão de recompensa no seu cérebro, o ponto neural que gera a ansiedade da expectativa e o método preciso para você silenciá-lo imediatamente, devolvendo o controle ao seu córtex. 2. A metodologia WOOP, a técnica de desvio cognitivo de alto desempenho, que te força a focar no processo, não na miragem do tédio. Resultado perfeito. 3E, o protocolo de 5 etapas para você reprogramar o seu sistema de recompensa, ajustar o seu ponto de referência interno e operar com libertação cognitiva no seu dia a dia. Fique comigo até o final, porque a sua liberdade não é uma busca esotérica. Ela está na sua compreensão científica de como a sua mente processa a incerteza. No final, você terá o poder de compreender isso e de nunca mais ser prisioneiro. O seu cérebro foi projetado para a ação com clareza, não para o cativeiro da fantasia. A única coisa que falta é o conhecimento preciso para corrigir o bug que o mundo colocou em sua mente. Vamos começar com o primeiro pilar fundamental: a neurociência do erro de previsão. Pilar 1. O circuito da recompensa e o erro de previsão neural. A sua prisão é construída pela dopamina. O neurotransmissor da motivação e do prazer é, ironicamente, o que te torna prisioneiro das expectativas. O seu cérebro usa a dopamina como um combustível primário para o comportamento. O que a neurociência da recompensa revelou é a chave para a sua liberdade. A dopamina não é liberada pela recompensa, mas pela surpresa positiva da recompensa. É o que chamamos de erro de previsão de recompensa. Se a recompensa é prevista com 100% de certeza, a dopamina é liberada antes do evento, e não há satisfação no momento final. Mas se a recompensa é maior do que o esperado, o seu cérebro tem um pico de dopamina. Quando a recompensa é menor do que o esperado, uma decepção, a dopamina cai drasticamente. A sua expectativa é o ponto de referência neural. Se a expectativa é irrealmente alta, o seu cérebro está programado para sofrer a queda de dopamina, a decepção e a dor emocional se o resultado não for o perfeito. As expectativas tóxicas são um excesso de previsão de recompensa. Elas são uma superestimação cognitiva do resultado que forçam o seu sistema de dopamina a operar em um patamar irreal e insustentável. O que isso significa, na minha linguagem, é que a sua ansiedade não é um defeito de caráter ou uma fraqueza. É um desajuste bioquímico programável causado por uma falha de input cognitivo. A sua mente está forçando o seu sistema de dopamina a prever um resultado perfeito, e o seu corpo está em constante estado de estresse porque a sua amígdala reconhece que essa previsão é irreal e insustentável. O pilar 1 é o primeiro passo para a sua liberdade. Você deve compreender a matemática precisa da sua dopamina.
O mestre da mente não tem aversão à decepção. Ele a usa como um dado de calibração para o seu próximo passo. Ele ajusta a sua expectativa para a ação, e não para a fantasia. O seu cérebro foi projetado para aprender com o erro de previsão, não para ser paralisado por ele. O cativeiro das expectativas é uma escolha cognitiva que você pode desativar. Você viu que a sua prisão é construída pela matemática da dopamina, pelo erro de previsão de recompensa. A sua ansiedade é um desajuste bioquímico causado por expectativas irrealisticamente altas. O problema não é o mundo, é a sua percepção do resultado. Isso nos leva ao pilar 2, a autorregulação da percepção, a desativação da previsão tóxica. Se a sua expectativa é o ponto de referência que causa a queda de dopamina, a liberdade reside na sua capacidade de ajustar esse ponto de referência para um nível que seja sustentável e focado na ação. O autodomínio, neste contexto, é a sua capacidade de filtrar, recontextualizar e desviar a fantasia do resultado perfeito, substituindo-a pelo foco no processo. O meu trabalho provou que a autorregulação da percepção é a habilidade que te permite forçar o seu córtex pré-frontal a ignorar a miragem do eu ideal e se concentrar no próximo passo lógico e alcançável. Como fazemos isso? Através do que chamo de desvio cognitivo. O desvio cognitivo é a sua forma de dizer, para o seu cérebro reativo, o que se fixa na expectativa. Eu vejo o resultado final, mas o meu foco e a minha dopamina só serão liberados pela maestria do processo. As pessoas que nunca mais são prisioneiras das expectativas usam a reavaliação cognitiva de uma forma específica. Elas desligam a fantasia e ligam o plano de ação. Exemplo científico. Em vez de focar na expectativa tóxica, eu preciso que essa apresentação seja um sucesso de 100% para provar o meu valor. O córtex autorregulado se concentra no processo. Eu vou me concentrar em entregar o insight mais claro. Vou aceitar qualquer feedback como um dado para a próxima melhoria. O que a neurociência prova? Ao desviar o foco da recompensa incerta e futura para a ação presente e controlável, você estabiliza a sua dopamina. Você encontra satisfação na maestria mastery da tarefa, e não na validation do resultado. Você se liberta da necessidade de controle sobre o que está fora de você. O pilar 2 é o seu manual de desativação da expectativa. Ele prova que a sua liberdade reside na disciplina cognitiva de manter o seu pensamento focado no que você pode fazer agora. O prisioneiro vive na fantasia do futuro. O mestre vive na ação presente. Mas a autorregulação por si só pode levar ao ceticismo e ao pessimismo. O domínio mental real exige uma estratégia de crença que seja ao mesmo tempo realista e energizante. Isso nos leva ao pilar 3, otimismo estratégico e o viés da possibilidade. Se a expectativa tóxica é um excesso de previsão, o otimismo ingênuo é um excesso de fantasia. Ambos são prejudiciais. O mestre da mente opera com o otimismo estratégico. O otimismo estratégico é a sua capacidade de ver o potencial máximo à expectativa positiva, mas de imediatamente mapear a realidade dos obstáculos e planejar a ação para superá-los. Ele não é uma negação da realidade. Ele é um direcionamento preciso da sua energia neural. A dopamina é liberada quando o seu cérebro vê um objetivo atraente e um caminho viável para alcançá-lo. A ciência provou que a simples fantasia do resultado "eu serei rico" gasta energia neural de forma ineficiente. A simulação mental do processo "eu vou superar o obstáculo X e fazer o passo Y" ativa a dopamina e o córtex pré-frontal para o planejamento ativo. O viés da possibilidade é a sua ferramenta para o otimismo estratégico. Em vez de perguntar "o que vai dar errado?", o mestre pergunta "o que pode dar certo? E qual é o primeiro obstáculo real que eu preciso remover? E como vou agir?". O pilar 3 é a prova de que a sua crença no sucesso deve ser um plano de ação, não uma miragem. O domínio mental é a arte de usar a dopamina para o foco no processo, libertando-se da paralisia da expectativa tóxica. Você já compreendeu a arquitetura da sua prisão. Você viu que a expectativa tóxica é um erro de previsão neural que sabota a sua
Dopamina e a sua capacidade de ação. A sua liberdade está na autorregulação da percepção, no foco no processo. Chegou a hora de lhe apresentar o protocolo de libertação da expectativa de 5 etapas. Esta é a metodologia que eu e meus colegas desenvolvemos para reprogramar o seu sistema de recompensa e garantir que você nunca mais seja prisioneiro de fantasias irrealistas. Etapa 1. O rastreador do eu ideal, mapeando a prisão. Esta etapa ativa o pilar 1, consciência emocional, focada na sua fonte de expectativa externa. O objetivo é mapear e nomear as expectativas tóxicas que você internalizou da cultura, da família e do social media. Como fazer? Pegue um caderno e crie a coluna Origem da Expectativa. Escreva as 5 expectativas que geram sua maior ansiedade. Exemplos. Eu preciso ser promovido em X meses para ser respeitado. Eu preciso ter o corpo Y para ser amado. Eu preciso que meu parceiro Z me valide para eu me sentir seguro. Em seguida, escreva a origem real dessa expectativa. Foi um padrão familiar imposto? Foi uma postagem irreal no LinkedIn ou Instagram? Foi uma projeção da mídia? O que a neurociência prova? Ao rastrear a origem, você está usando o seu córtex pré-frontal para neutralizar o poder emocional da expectativa. Você transforma uma exigência interna em um dado externo, que pode ser racionalmente desativado. Você se liberta do eu ideal ao provar que ele é um vírus cultural e não um código genético seu. Etapa 2. O checkpoint da fantasia desvio cognitivo imediato. Esta etapa ativa o pilar 2, autorregulação da percepção, e deve ser usada no momento em que a ansiedade da expectativa começa a surgir. O objetivo é desviar a sua atenção neural do resultado incerto para o próximo passo controlável. Como fazer? Quando você se pegar fantasiando sobre a perfeição do resultado, a promoção, o corpo, a validação, use a pergunta de desvio cognitivo. Isso que estou pensando é uma validação, fantasia de resultado ou um plano de ação? Qual é a única ação presente que eu posso fazer agora para me aproximar do meu objetivo? Em seguida, aplique imediatamente a respiração. 4, 7, 8, 4 segundos de inspiração, 7 segundos de retenção, 8 segundos de expiração, para silenciar o alarme da amígdala. O que a neurociência prova? Você está usando a disciplina cognitiva para redirecionar o fluxo de dopamina. Em vez de liberar dopamina pela previsão do sucesso ou erro, você a libera pela ação ou acerto no processo. Você está treinando o seu cérebro para encontrar a satisfação na maestria do momento presente, e não na miragem do futuro. Etapa 3. A reavaliação do não perfeito. Otimismo estratégico. Esta etapa ativa o pilar 3. Otimismo estratégico, e deve ser usada antes de iniciar qualquer tarefa importante. O objetivo é vacinar o seu cérebro contra a decepção, calibrando a sua dopamina para a realidade. Como fazer? Inicie a prática da simulação da realidade. Antes de começar a tarefa, imagine o seu pior cenário realista, o resultado 70% bom, o feedback misto, o fracasso parcial. Em seguida, imagine o seu melhor cenário realista. E agora, use a reavaliação otimista. Pergunte-se: se o pior cenário acontecer, o que eu aprendo com isso? Como esse fracasso me torna mais inteligente para a próxima tentativa? Qual é o dado que o resultado falho me entrega? O que a neurociência prova? Esta prática de pré-mortem ativa o seu córtex pré-frontal para o planejamento de contingência e reduz a queda de dopamina caso o resultado não seja perfeito. Você está transformando a decepção potencial em um dado de calibração para o seu crescimento. Você está usando o otimismo estratégico para garantir que a sua mente nunca mais seja prisioneira do medo de falhar. Estes 3 primeiros passos, rastreador, checkpoint da fantasia e reavaliação do não perfeito, são o núcleo da sua libertação cognitiva. Eles desarmam a bomba da expectativa dentro da sua própria mente. Você desarmou a bomba da ansiedade com a consciência e a reavaliação. Agora, o seu desafio é substituir o vício da expectativa tóxica por um novo e poderoso vício, o vício
na motivação sustentável da ação. Você precisa trocar a fantasia do futuro pelo prazer do progresso presente. Chegou a hora de lhe apresentar as 2 etapas finais do nosso protocolo de libertação da expectativa de 5 etapas que vão garantir que você nunca mais seja prisioneiro de previsões irrealistas. Etapa 4. A metodologia WOOP. O desvio de energia da fantasia para o plano. Esta etapa ativa o pilar 3, otimismo estratégico, e é a metodologia mais eficaz para transformar o seu desejo em energia neural direcionada. O objetivo é canalizar a sua dopamina da miragem do resultado para o mapa da superação do obstáculo. A metodologia WOOP foi desenvolvida pela psicóloga Gabrielle Oettingen, integrada aos estudos de inteligência emocional, como a ponte entre o desejo e a ação. O WOOP é um acrônimo. W desejo, wish. Identifique o seu desejo ou objetivo mais importante. Exemplo: quero ser promovido. O resultado, outcome. Fantase sobre o resultado perfeito, o pico de dopamina. Exemplo: sinta a alegria da promoção. O obstáculo, obstacle. Identifique o maior obstáculo interno que está te impedindo. Exemplo: minha insegurança em falar em reuniões. P-plano, plan. Crie um plano de ação-resposta para esse obstáculo, a liberação de dopamina pela ação. Exemplo: se a insegurança surgir em reunião, então eu farei uma pergunta inteligente para retomar o controle. O que a neurociência prova? A mais no. A mera. A mais no. Mais no. Mais no. Mais no. O WOOP é poderoso porque, ao forçar o cérebro a confrontar o obstáculo à realidade imediatamente após fantasiar sobre o resultado à expectativa, ele cria um link neural direto entre o obstáculo e a solução. Você está treinando o seu cérebro para que o desesteia. O obstáculo se torne o gatilho para a ação, e não o gatilho para a ansiedade. O domínio mental é o WOOP em ação. Etapa 5. O foco no esforço mensurável, o vício da maestria. Esta etapa final sela a sua liberdade, ativando o pilar 2, autorregulação de forma permanente. O objetivo é trocar a recompensa pela validação externa, a expectativa pela recompensa pela maestria interna, o esforço. Como fazer? Para qualquer tarefa, elimine a métrica do resultado final sucesso. Dinheiro. Aprovação como a sua única fonte de dopamina. Crie uma métrica de esforço mensurável para o seu dia. Por exemplo, eu vou me recompensar por 4 horas de foco ininterrupto. Ou eu serei bem-sucedido se eu aderir ao meu plano de estudos por 90 minutos. No final do dia, recompense-se pelo esforço e pela adesão ao plano, independentemente do resultado externo. O que a neurociência prova? Você está recalibrando seu sistema de dopamina para o processo. Você está treinando o seu cérebro para encontrar a satisfação na consistência e na maestria da execução, que são fatores sob o seu controle total. Ao fazer isso, a imprevisibilidade do resultado externo perde o seu poder de sequestro emocional. Você se torna um viciado em progresso, garantindo que a sua mente nunca mais seja refém de algo que não está em suas mãos. Estes 5 passos: rastreador, checkpoint da fantasia, reavaliação do não perfeito, metodologia WOOP e foco no esforço mensurável, são o seu protocolo de libertação cognitiva. Eles são o seu mapa para o domínio mental e para a paz inabalável. Você tem o protocolo. Você desvendou a arquitetura de liberdade que estava oculta na sua própria mente. Agora, a pergunta essencial é: o que a ciência garante que será a sua recompensa por esse esforço de libertação cognitiva? A neurociência da expectativa garante 5 transformações inegáveis em sua vida, carreira e paz interior. Primeiro, resultado garantido. A ansiedade desaparece e o foco se multiplica. O erro de previsão de recompensa será corrigido. A ansiedade da expectativa diminui porque o seu cérebro deixa de gastar energia neural na fantasia. O seu córtex pré-frontal libera dopamina para a ação presente e o foco no esforço mensurável. O resultado é uma mente mais clara, mais calma e com uma capacidade de deep work que você nunca teve. Segundo resultado garantido: o fim do medo da falha, motivação inquebrável.
A reavaliação do não perfeito e a metodologia WOOP transformam o fracasso de um evento terminal em um dado de calibração. O seu sistema límbico não será mais sequestrado pela decepção. Você se torna um viciado em progresso, onde cada obstáculo é apenas o gatilho para sua próxima ação. Você opera com a coragem do líder que sabe que o fracasso não é uma identidade, mas uma etapa do processo. Terceiro resultado garantido. Você adquire a liberdade de ser inautêntico. Você se liberta da expectativa tóxica do eu ideal imposto pela cultura e pelas redes sociais. Você para de buscar a validação externa e encontra a satisfação na maestria interna, o foco no esforço mensurável. O resultado é a liberdade de ser inautêntico, de cometer erros em público, de experimentar e de crescer sem o peso do julgamento. A sua autenticidade se torna a sua maior fonte de força. Quarto resultado garantido. O prazer da ação substitui o prazer da fantasia. O seu sistema de recompensa será recalibrado. Você terá mais prazer em executar a tarefa do que em fantasiar sobre a recompensa. O córculo dopaminérgico se torna saudável. Você se torna um executor por natureza, garantindo que o seu domínio mental se manifeste na consistência e na produtividade. A sua vida é definida pelo que você faz, e não pelo que você espera. Quinto resultado garantido. Otimismo estratégico se torna seu default neural. O otimismo estratégico se torna o seu viés cognitivo principal. Você verá o potencial máximo à expectativa, mas o seu córtex pré-frontal forçará imediatamente a simulação do plano de ação, o viés da possibilidade. Você não será pego de surpresa pelo obstáculo. Você estará sempre pronto para a ação, com a crença de que o sucesso é o resultado de uma estratégia bem executada. Confronto final. A prova biológica voz em primeira pessoa. Agora, o confronto. Eu sei que a sua ansiedade é real. Eu sei que o peso das expectativas te paralisou. Mas o meu trabalho prova que isso não é destino. É um ajuste neural que precisa ser feito. Para o prisioneiro da expectativa que deseja a liberdade, o seu sofrimento não é um mistério, é um erro de previsão. O protocolo de libertação da expectativa de 5 etapas é o seu mapa para o domínio mental. Eu te dou a prova científica de que a sua paz está na sua compreensão de como a sua dopamina e o seu córtex funcionam. A sua única tarefa é aplicar. A sua vida é a prova. O seu pensamento é o software. O domínio mental é a chave. Chamada à ação. O desafio da liberdade voz em primeira pessoa. Deixe-me terminar com o desafio final. O protocolo de libertação da expectativa de 5 etapas é o meu método científico para a sua liberdade. Você vai ativá-lo? Você vai dedicar o seu tempo a essa reprogramação cognitiva intencional? Ou você vai apenas assistir a este vídeo, achar o conceito fascinante e permitir que a sua amígdala continue sequestrando seu potencial com a fantasia do futuro? Informação sem ação é a maior sabotagem da sua liberdade. Eu te desafio. Comece hoje. Agora. Não amanhã. Agora. Escolha o seu primeiro passo. Seja o rastreador do eu ideal ou o checkpoint da fantasia no próximo momento de ansiedade. Comece a medir. Comece a desviar. Implemente o protocolo. Observe. Veja as mudanças. Eu garanto que você experimentará a paz de espírito que vem da ação focada. E então, compartilhe este vídeo, porque o mundo precisa de mentes que operam com a liberdade da expectativa. Obrigado por ter a coragem de compreender isso e de confrontar a sua própria mente. Meu trabalho prova que você pode nunca mais ser prisioneiro das expectativas.